Oi, Ângela, Pai Senhor Jesus, tudo bem? Você lembra de mim? Eu contei 2 testemunhos aí no seu canal sobre o meu filho, né, que Deus me deu, e um a respeito de algumas doutrinas. Esse é bem antigo, acho que já faz uns 4 anos já. E aí eu fiz um voto com o Senhor, né, que eu iria contar a respeito de alguns filmes e algumas músicas, algumas visões que o Senhor me deu a respeito de filmes e músicas que a gente não pode assistir. Eu preferia que você narrasse, enfim, eu acho que fica muito bonito. Eu gosto de ver os vídeos quando são narrados, na verdade, eu maratono os vídeos, né? Às vezes, depois que eu acabo de ver todos, eu volto para ver de novo, porque eu acho muito bom, eu gosto muito. E são coisas que eu sempre falei pro senhor que eu iria contar, e eu sempre acabo deixando para lá, sabe? Sempre acabo esquecendo. Olha, então, foi assim, eu vou contar primeiro a respeito de filmes e séries que a gente não pode assistir. Há muito tempo atrás, logo quando eu me converti, bem assim, no começo mesmo, bem no começo. Uma vez eu tive uma visão, a TV, a gente só tinha uma TV em casa, e essa TV ficava no quarto da minha mãe, né? A nossa casa era bem pequena, era só 3 cômodos, a cozinha, o quarto da minha mãe e do meu padrasto, e o meu quarto e o dos meus irmãos. Aí quando a gente queria assistir, a gente ia pro quarto dela, né? Mas na época a gente tinha internet em casa e a gente tinha um notebook. Então, geralmente a gente assistia no notebook, né? Mas nesse dia em si, eu liguei a TV, fiquei assistindo, e aí depois eu fui para a cozinha. Eu fui fazer alguma coisa na cozinha, eu não sei. Eu não me lembro, mas eu me lembro que quando eu voltei, eu tive como se fosse uma visão, uma impressão de ver algumas pessoas sentadas olhando para aquela TV, entendeu? Não estou aqui generalizando para falar, ai, você não pode assistir TV. Não, não é isso. Mas uma coisa a gente tem que entender que existem brechas que a gente pode dar para o inimigo entrar na nossa casa e, consequentemente, entrar nas nossas vidas, né? E eu conheço, assim, que são as mais famosas, são 3 portas, né? Que são os nossos olhos, a nossa língua e os nossos ouvidos, né? Pelo que a gente vê, pelo que a gente fala e pelo que a gente ouve. A Bíblia fala que os nossos olhos é a lâmpada, né, do nosso corpo. Se os nossos olhos têm luz, né? Todo o nosso corpo tem luz. E não só isso, a Bíblia também diz que a gente não deve colocar coisas ruins diante dos nossos olhos. E a Bíblia também fala a respeito da nossa língua, que nós devemos falar coisas boas, né? A Bíblia fala que não pode sair coisas vãs da nossa boca. E os nossos ouvidos, a Bíblia fala que a nossa fé vem pelo ouvir da palavra, né? Da palavra de Deus. Então, são 3 brechas. E quando hoje eu entendo, naquela época eu não entendia. E para mim, aquilo que eu vi ali foi muito rápido também, enfim. Foi assim, coisa da minha cabeça. Na época eu tinha 12 anos, por aí, eu era muito novinha, então eu não entendia muito bem, né? E hoje eu entendo que o Senhor queria me dizer que eu não deveria colocar coisas ruins diante dos meus olhos, né? Mas conforme na nossa vida a gente vai vivendo e aprendendo, né? Foi se passando o tempo, passou muito tempo, para você ver, minha irmã, como uma coisa leva a outra. A Bíblia fala que um abismo chama o outro abismo. Eu sempre gostei de assistir um anime chamado Cavaleiros do Zodíaco.
E realmente, irmã, é um anime muito bom, é uma história muito boa, tem muitos episódios, tem filmes, tem bonecos, tem jogos, tem muitas coisas. E eu tinha os filmes, eu tinha os DVDs, eu tinha bonecos, eu tinha jogos, enfim, todo. Tanto eu como os meus outros 3 irmãos, nós somos em 4 filhos, né? Da minha mãe, por parte de pai, eu tenho outros. Tanto eu quanto esses meus irmãos, a gente gostava muito desse anime, Cavaleiros do Zodíaco. Gostávamos mesmo, mas muito mesmo. E eu gostava de um filme em especial dessa série, né? Desse anime. Tá bom, irmã, olha, eu não sei como funciona muito bem as diretrizes do seu canal, mas como eu falei para você, eu prefiro que depois você narre o vídeo, enfim. É, eu não sei se você colocar a imagem e os nomes que eu tô falando, você vai perder a monetização do vídeo. Mas se você quiser colocar as imagens, eu vou mandar para você, né? As imagens em si das coisas que eu assisti, que eu tô falando para a irmã nos áudios, tá bom? Então, aí eu te mandei a foto. Era esse anime que eu gostava de assistir. E como eu falei, tem acho que mais de 150 episódios, tem várias temporadas, enfim. Tem filme live action, tem muita coisa. E eu gostava de assistir um filme dentro desse anime que chamava Prólogo do Céu. E tinha uma música no filme muito boa que chamava Nunca Mais. O nome da música era assim, e eu gostava muito dessa música. E eu achava muito bonita a voz de quem cantava. E eu perguntei pro meu irmão mais velho, perguntei quem é que canta essa música, porque essa voz é muito bonita, era uma voz masculina, enfim. E aí ele me falou o nome da pessoa que cantava e falou para mim que essa pessoa que cantava tinha uma banda de heavy metal. E aí eu pesquisei no Google, coloquei lá o nome do rapaz e apareceu, né, que ele cantava em 2 bandas diferentes. Cantou em várias, né? Mas na época ele cantava em 2. E aí eu comecei a ouvir. Aí eu comecei a ouvir as músicas dele. Antes dele ser cantor dessa banda, tinha um outro rapaz que era cantor. Eu comecei a ouvir esse rapaz também. Enfim, aí foi aí que eu comecei a ouvir heavy metal. Porque até então eu ouvia música cristã, né? Na minha infância, meu pai gostava muito também de rock. Eu ouvia muito porque meu pai também ouvia, mas heavy metal assim em si eu ainda não tinha ouvido, né? Eu ouvia Queen, que todo mundo ouvia, né? Eu acho que a irmã deve conhecer. Guns N' Roses, essas bandas mais antigas que meu pai ouvia, né? A minha referência assim de música veio mais do meu pai. Meu pai gostava mais de música, então ele ouvia mais. E eu ouvi o que ele ouvia. Mas até então, eu comecei, depois que eu fui morar com a minha mãe novamente, eu passei um tempo morando com meu pai, depois fui morar com a minha mãe sempre gostou muito de música evangélica, inclusive meu irmão mais velho, ele é músico na igreja, né, então ele tocava alguns instrumentos, enfim, e eu acabei aprendendo ali, e era isso que eu escutava, até que eu comecei a ouvir heavy metal, e aí, assim, a minha vida mudou, de um dia para a noite, assim. Aí, irmã, por causa dessas músicas, por isso que eu falo para a irmã, eu falei no primeiro áudio, a gente tem 3 portas no nosso corpo físico, e de uma dessas portas, se a gente não vigia, o inimigo entra. Primeiro, o inimigo entrou pelos meus olhos, porque eu gostava muito de ver Cavaleiros do Zodíaco. E depois entrou pelos meus ouvidos, que eu comecei a escutar heavy metal. E assim, irmã, uma coisa tem que dizer para a irmã, e a irmã passa para o público do seu canal. Porque eu perguntei, eu orei e eu perguntei isso ao Senhor
E o Senhor, ele me respondeu. Eu perguntei para Deus assim: Deus, se eu estiver ouvindo heavy metal, é pecado? Mas se eu ouvir um sertanejo, não é? E aí ele me respondeu o seguinte: que tem músicas, hinos evangélicos que são pecado, que a gente não deve ouvir, porque não tem base bíblica, porque fala sobre o homem, fala sobre o ego. Então, o que que Deus me disse? Que tudo aquilo que não glorifica, não louva o nome dele e não nos ensina e nos instrui dentro da palavra, a gente não deve ouvir. Porque para Deus, acho que todo mundo já ouviu essa frase, não existe pecadinho nem pecadão. Então, para Deus, não existe diferença entre a música de heavy metal, do rock, que as pessoas associam muito o rock a Satanás, mas para Deus não tem diferença entre o rock e o sertanejo. As duas glorificam Satanás, as duas não louvam o nome do Senhor. E o Senhor me disse, quando você ouve o canto dos passarinhos, os pássaros estão cantando para mim, eles estão me louvando. Então, tudo aquilo que não me louva, não me glorifica e não ensina a você viver dentro daquilo que é o correto, que é a minha palavra, isso não é bom para você, né? E foi isso que o Senhor me respondeu. Me respondeu um dia, faz pouco tempo, aqui dentro da minha casa, eu ouvi a voz do Senhor falando isso para mim. Aquilo que não glorifica o meu nome não deve ser ouvido pela minha igreja, né? Tem muitas músicas no meio cristão que a gente gosta de ouvir, mas não tá louvando o nome do Senhor. Porque tem música que tem cantores gospel que pensam assim: ah, vamos fazer uma música para quando a pessoa ir para a igreja, ouvir, ela vai chorar, ela vai se sentir consolada. Mas não é isso que o cristão tem que fazer. A gente só é consolado pelo Espírito Santo de Deus. A gente não precisa de uma música bonita para a gente chorar e se sentir confortável. Não, o que vai nos confortar é o Espírito Santo de Deus, né? É a palavra de Deus. Eu já fui na igreja assim com o coração devastado e eu ouvi ali um hino que falava sobre Deus, e aquilo me confortou, aquilo me consolou. O Espírito Santo de Deus me confortou através daquele hino. Tem um hino que eu sempre gostava de ouvir, e esse hino sempre me confortou muito, que é o hino 126 da harpa, né, que fala: bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Mas hoje em dia a gente ouve letras de hino. Tem um hino assim que eu sempre falava para as irmãs da igreja, né, quando a gente ia louvar eles, é aquele famoso hino Só Quem Tem Raiz. Eu acho que a irmã deve conhecer. Fala assim: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente escute isso, entendeu? Sem Cristo a gente não suporta nada, entendeu? Então, o cristão hoje ele tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode ver e ouvir o mundo espiritual, porque nós não aguentamos, entendeu? Se Deus permitisse que a gente realmente visse o mundo espiritual, a gente não ia suportar, né? Porque a gente sabe através da palavra do Senhor que é difícil, que não é fácil, né? Então a gente precisa fechar essas brechas, que é nossos olhos, a nossa língua e o nosso ouvido. Aí, irmã, eu comecei a ouvir heavy metal. E comecei a ouvir, e na época eu era cristã, tinha acabado de me batizar, fazia pouquíssimo tempo, eu me batizei com 13 anos. Acho que um mês depois que eu me batizei, eu me desviei. Eu me desviei e comecei a ser roqueira. Vou até mandar uma foto pra irmã. Virei roqueira. Eu tinha um cabelo bem comprido e eu nunca tinha pintado cabelo em toda a minha vida. Era bem comprido, bem cacheado, muito bonito, sabe? Minha mãe, assim, ela arrumava, penteava, assim, ficava muito bonito. E aí eu pintei de preto e eu comecei eu usava somente saia, né? Eu usava calça para poder ir para a escola, né? Mas para ir para a igreja, enfim, eu usava, me vestia modestamente, né?
Depois que eu comecei a ouvir, eu dei essa brecha para o inimigo entrar dentro da minha vida, eu comecei a só usar roupa preta, eu comecei a pintar o meu cabelo de preto, a minha unha de preto, eu usava uma maquiagem extremamente forte. Teve uma vez que eu fui até visitar o meu pai, e meu pai falou assim para mim: se você passasse na rua do meu lado, eu não iria te conhecer, porque você tá muito diferente. Aí, irmã, de crente, eu passei a andar assim, dessa forma aí que eu mostrei para você. E comecei a ouvir essas músicas, enfim. Aí eu comecei a conhecer uma subcultura gótica e eu virei gótica, né? E nossa, foi um dos piores anos da minha vida. Eu fiquei mais ou menos assim fiquei uns 4 anos assim, até os meus 18 anos, que depois eu voltei para a presença do Senhor e estou até hoje, graças a Deus. Mas foi uma experiência muito forte. Graças a Deus eu estou vivo, o Senhor me livrou. Mas o que aconteceu? Eu comecei a ouvir, né? Eu comecei a ouvir essa primeira banda que eu conheci através desse anime, que chamava Angara. É uma banda que até hoje eles cantam. Não sei se você vai poder postar o nome no canal, enfim. E aí um dia eu tava ouvindo uma música, elas eram em inglês, né? Eu não sei pronunciar corretamente em inglês, mas eu vou falar em português o nome da música, chamava Espalhe Fogo. E a música falava assim, glorioso, não tenha medo de dominar o mundo com a sua espada. E aí a música falava assim, espalhe fogo em um sagrado altar e um sagrado sacrifício. E aí eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, essa música não fala nada demais, né? Tá falando sobre um sacrifício, né? Um sacrifício sagrado, uma coisa boa. E aí minha mãe falou assim, não, filha, essa música tá fazendo uma alusão à rebelião de Satanás, né? Ele espalhou a contenda, ele espalhou as coisas ruins, né, que hoje tem no mundo. E aí eu olhei para minha mãe e eu falei, não, mãe, a senhora tá falando isso porque eu saí da igreja, a senhora não gosta, enfim. E na hora que eu falei isso para ela, irmã, o meu celular estourou, pifou assim, estourou, parou de funcionar. Nunca mais funcionou o celular e não tava no carregador, nem nada. Eu olhei para minha mãe me olhou e falou, tá vendo, você acredita no que eu tô te falando? Aí ainda assim, irmã, eu teimei. Falei, ah, não, mãe. O celular já tava velho mesmo, enfim. Aí depois de alguns dias ela me deu um outro celular e eu comecei a ouvir uma outra banda que chamava Avantase ou Avantasia. E eu gostava de ouvir uma música que chamava-se Serpentes no Caminho do Paraíso. E essa música eu tive foi a primeira visão que eu tive a respeito de música. Até então, quando o celular queimou, não foi uma visão, foi real. Eu vi, assim, eu vi, minha mãe viu, enfim. Aí, irmão, o que aconteceu? Eu gostava muito de ouvir essa música e tinha uma frase na música que falava assim, as serpentes estão destruindo o seu caminho para o paraíso. E o contexto ali daquela história ali, daquele CD, que a gente chama álbum, né? E eu ouvi o álbum inteiro, eu tinha baixado no telefone, eu ouvia e contava a história ali da Inquisição, acho que a irmã deve conhecer, enfim, da caça às bruxas, contava a respeito dessas histórias, e eu gostava muito de ouvir essa música, e eu colocava o fone no ouvido e eu ia dormir. E aí, nesse dia, eu não fiz diferente, eu coloquei o fone no ouvido, liguei essa música, que chama Serpentes no Caminho do Paraíso, e dormi e acordei escutando a mesma música, e aí eu vi uma mão assim vermelha com as unhas grandes e pretas assim, passando a mão na minha cabeça e falava assim: dorme, minha pequena, dorme. Eu não conseguia olhar e ver direito, mas eu apaguei.
né? Eu apaguei no outro dia, eu contei para minha mãe, e eu sei que minha mãe orava, enfim, a minha mãe ela não discutia muito comigo, ela ia para oração. E aí passou, né? Eu não ficava com muito medo, mas passou. Então, a primeira banda aí que eu te mandei a foto é a banda Angra e a segunda é a banda A Fantasia, que eu gostava muito de ouvir. Essa primeira aí que eu te mandei, a banda Angra, foi a do telefone que parou de funcionar, pifou. E a segunda foi da visão, né? Da mão na minha cabeça. E aí o tempo foi passando, eu fui ficando extremamente rebelde, mas muito rebelde, assim. Eu não. A única coisa, irmã, que eu não fazia era prostituição. Isso eu não fazia. Não ficava com ninguém, não, enfim, esse tipo de coisa eu não fazia. Mas eu desenvolvi uma curiosidade para o lado sobrenatural, mas não para o lado bom. Então eu comecei a estudar a respeito de diversas religiões e comprei livros e comprei, como eu, assim, é, instrumentos que eram usados. Eu lembro que eu até comprei um baralho de tarô e eu comecei a estudar ali sobre o assunto e comecei a achar interessante. E eu gostava muito de ler, eu gostava muito de ler a respeito do mago Merlin, achava muito interessante a história deles, tudo por influência, né? Por uma brecha que eu abri. E o tempo foi passando, eu comecei a ficar muito, muito perturbada, beirando a loucura já, porque assim, irmã, a gente não pode mexer com aquilo que a gente não conhece. Às vezes a gente pensa que a gente tem força para lidar com o inimigo e nós não temos. A palavra fala que Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, ainda hoje Satanás me pediu para moer você como se moe trigo e eu não permiti. Né? E isso nos mostra que a gente não tem poder contra Satanás, senão com o nome de Jesus. Se a gente não tiver uma vida com Deus, Satanás faz o que quer com a gente, se não for pela misericórdia, né? E aí eu comecei a ouvir uma outra banda chamada Halloween, ou Halloween, enfim. É uma banda alemã, enfim. Eu sei que todos esses artistas, todas essas bandas que eu gostava de ouvir, eles cantam extremamente bem. Eles cantam muito bem. E aí, irmã, eu comecei a ouvir essa banda que chamava Halloween. E eu gostava de uma música que chamava O Guardião das Sete Chaves. Todas essas músicas são em inglês. Apesar dessa primeira banda que eu te mostrei, a banda Angra, ser brasileira, mas eles cantam em inglês. Todos cantam em inglês. E eu comecei a ouvir essa banda chamada Halloween. E eu gostava muito dessa música chamada O Guardião das Sete Chaves. E tinha até um texto da música que falava assim: doença, muita doença, meu jovem, para todo esse mundo na mão do diabo. E eu gostava muito de ouvir, era explícito, assim, tinha muitas coisas explícitas, assim, misticismo, enfim, mas eu gostava de ouvir. E aí eu continuei ouvindo, e um certo dia, eu com meu fone no ouvido, eu tive uma visão que eu tava no meio da rua e numa travessia, assim, eu começava a atravessar a rua e eu iria para um lado e tinha muitas pessoas indo para o outro lado de onde eu estava indo. E aí essas pessoas congelavam. Sabe um filme que você dá um pauser no filme? Então, as pessoas congelavam, mas eu ficava ali normal e eu achava estranho aquilo. E do meio daquelas pessoas saía um demônio muito feio. Mas ele estava todo vestido de branco, assim, sabe? Como deboche, debochando daquilo que é santo. Ele estava vestido de branco e ele tinha aparência, acho que, eu não sei se a irmã já viu aquele filme do
Hellboy, sabe? Para mim aquilo é um demônio, né? Um bicho, enfim. Só que ele não tinha chifre, né? Ele era todo vermelho e parecia que o corpo dele era todo queimado. E ele era grande e forte, né? E aí ele falava assim pra mim, você tá ouvindo? E ele pronunciava o nome da música, né? E falou, então eu não vou perder tempo e vou te acusar na frente daquele que te protege, né? Então eu entendi que todas as vezes que eu ouvia, o diabo ia me acusar diante da presença de Deus, né? Porque é isso que ele faz, ele nos acusa, ele nos aponta, né? Mas ainda assim, irmã, eu com o coração duro eu não parava de ouvir. E tudo bem, né, irmão? O tempo foi passando, eu voltei para a igreja, eu fiquei com um problema psicológico muito sério. Eu cheguei a pedir para minha mãe me internar, porque eu não estava bem psicologicamente, porque eu comecei a ler esses livros, então eu comecei a ouvir vozes, eu comecei a ver vultos, eu comecei a ver uma mulher que ela saía de uma chama de fogo. E ela era uma mulher assim com um vestido vermelho, não era pombagira, né? Ela era uma outra entidade, ela era uma outra coisa. Ela tinha um cabelo longo e preto e um vestido que parecia assim fogo, parecia uma chama de fogo, que conforme ela se mexia, o vestido mexia como se fosse chama de fogo mesmo. Não só eu via, como a minha irmã mais nova, que na época tinha uns 7 para 8 anos, também via. E eu comecei a ficar muito perturbada. Como eu falei, eu ouvia vozes, eu via vultos, eu vi essa mulher uma vez, essa mulher, ela falou para mim amaldiçoar a minha mãe, né? Porque a minha mãe orava por mim, às vezes para eu dormir, eu pedia para minha mãe orar porque eu não conseguia dormir, não conseguia comer direito, enfim, fiquei muito mal. E um dia o Senhor usou uma pessoa, né, para falar pro meu irmão. Meu irmão tinha se mudado da casa que a gente morava e foi morar com os tios dele em uma outra cidade, né? E Deus usou, né, a mulher que foi pregar no congresso, né? Meu irmão estava num congresso e Deus usou a pregadora para falar para ele que Deus permitiria que a loucura chegasse na minha vida, mas que Deus iria salvar a minha alma e que não era para eles se preocuparem, nem minha mãe, nem minha família, né? Que eu iria ficar bem, Deus iria me tirar dali. E aí um certo dia eu em casa, enfim, ouvindo as mesmas músicas, com as mesmas práticas, eu vi assim uma postagem de um colega meu no Facebook e ele postou assim, Satanás te ama, debochando, sabe? Do meio cristão, do crente. Eu parei e me perguntei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô andando com essas pessoas? Por que eu tô lendo esse tipo de coisa? Por que eu tô praticando esse tipo de coisa se eu me batizei, se eu conheço Cristo? E aí eu ouvi uma voz que falou assim para mim: se eu voltar hoje, para onde você vai? E aí eu comecei a chorar, me arrependi, voltei para a igreja. O processo de libertação não é fácil, né? Até hoje eu tô me libertando de certas coisas, porque não é fácil, né? É complicado, né? Como a palavra fala, né? Que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Tem coisa que a gente permite que entra na nossa vida e entra com uma facilidade muito fácil, mas só sai com muito choro, com muita lágrima e com você pedir muito a Deus para que Deus te liberte, né? E aí eu voltei para a igreja, enfim, todos os livros que eu tinha comprado eu joguei fora. Eu tinha comprado colares, assim, como se fosse, assim, amuletos. Tudo que eu tinha comprado, maquiagem, enfim, eu joguei tudo fora.
A maquiagem eu joguei fora porque eu usava coisa pesada mesmo. Eu usava assim, eu deixava o olho bem preto, a boca bem vermelha, enfim. E não convém um cristão usar, né? E aí eu joguei tudo fora. Os livros, enfim. Eu coloquei dentro de uma caixa e botei no lixo, né? Mas eu continuei ouvindo as mesmas músicas. Eu não parei. A minha mãe ainda falava para mim, eu falava, mãe, é meu gosto, né? Eu só gosto, é o meu gosto. Porque, como eu falei para a irmã, eles cantam extremamente bem, o instrumental é muito bom, eles estudam anos e anos. Tem um deles que, inclusive, morreu recentemente. Ele era um maestro de música clássica e ele falava mais de 5 idiomas. Enfim, eles estudam muito e eles cantam muito bem, mas eles não têm a unção que Deus nos dá, né? E, enfim, eu continuei ouvindo. Ia para a igreja, tomava Santa Ceia, enfim, vivia normal, orava, enfim, ouvia louvores também, mas eu gostava de ouvir, de vez em quando eu pegava e ouvia, né? E até um pouco tempo atrás eu tinha essa prática, mas eu comecei a pedir para o Senhor me libertar, porque cada vez mais o Senhor começou a me mostrar que Ele não quer isso para mim, né? A irmã, meu irmão voltou a morar nessa cidade que a gente mora, né? E eu fui morar com ele. Na época eu já tinha ali por volta dos meus 18 anos, né? Hoje eu tenho 24 anos. E aí eu comecei a ir para uma igreja juntamente com ele. Meu irmão era solista setorial dessa igreja e eu era do departamento infantil. Então eu dava aula para as crianças, enfim. E eu gostava muito de ouvir, continuei ouvindo as mesmas músicas, mas não com a mesma frequência, né? Ouvia muito pouco, mas ouvia, ainda assim ouvia. Não vou mentir para a irmã, até pouco tempo atrás eu ouvia. E aí eu tive uma outra visão, né? Essas visões foram duas, foram bem perto, assim, uma da outra, em questões de dias. Eu tive uma, depois de alguns dias eu tive outra. A primeira que eu tive, porque eu pensei assim, eu vou começar a ouvir bandas cristãs, né? Porque tem sim inclusive tem algumas bandas que tocam nesse ritmo e que as músicas têm assim base bíblica, enfim. E aí eu comecei a ouvir uma música que chamava Eterna, uma banda, né, que chamava Eterna, e é uma banda de rock católico. Eles são católicos, enfim, eles são bem antigos, também é uma banda brasileira, enfim. Só que eles cantam em inglês. E eu comecei a ouvir um álbum que chamava Epifânia, uma música que chamava Epifânia, que Epifânia significa paraíso. E a música fala assim: convide os seus amigos, né? Fale da salvação para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu lado, né? Porque o céu é muito real. Enfim, não fala sobre Deus, mas fala sobre o céu. E eu gostava muito de ouvir essa música. E aí, um dia eu tive uma visão que entrava dentro da minha casa umas irmãs para orar. As irmãs entravam na minha casa para orar. E aí a gente começava ali a orar, enfim. E aparecia uma outra mulher e falava assim para mim: fala para as irmãs que você vê o que eu vejo. Né? E aí eu entrava no meu quarto juntamente com essa moça e eu vi ali um ser, né? O mesmo ser que tinha na capa desse disco, desse CD. Eu não sei, irmão, o que que era aquilo, enfim, o que que aquele ser representa, mas ele era um ser com a capa preta que tinha um instrumento na mão, um negócio na mão que parecia assim um incensário, soltavam a fumaça assim para cima e ela me falava, tá vendo? Você também vê o que eu vejo. E eu associei, porque aquele ser que eu estava vendo ali no meu quarto era o mesmo que tinha na capa desse disco, desse CD, né? E aí eu associei, falei, não, é igual. E depois disso eu parei de ver tudo que eu estava vendo, né? Mas ainda assim, com o meu coração duro, eu não parei de ouvir. Pronto, ó, mandei pra irmã.
esse ser aí de capa preta que a irmã vê com esse balde, enfim, não sei o que, que é isso que ele tá na mão, foi o mesmo que eu vi no meu quarto. O mesmo, ele balançava esse negócio de um lado pro outro, saía uma fumaça dentro desse negócio. Ele tinha, assim, um rosto de homem, mas eu não via completamente o rosto, assim, só do nariz para baixo, só a ponta, assim, do rosto. Era um homem alto, aparentemente ali, aquele pedaço que eu vi era bonito, enfim. Parecia só mesmo um homem com a capa por cima, mas eu sabia que aquilo era algo ruim, né? Mas seguiu-se, eu continuei ouvindo, enfim, Deus usou pessoas, não diretamente, sabe, mas indiretamente numa pregação para falar, né? Isso te consola, mas eu não quero que você faça, né? Mas eu continuei. Aí, irmã, continuei e comecei a ouvir uma banda que chama Masterplan. Se eu não estou enganada, é assim que chama essa banda. E eu gostava de ouvir uma música que chamava O Espírito Nunca Morre. Como eu falei para a irmã, todas são em inglês. Eu tinha que pesquisar a tradução, enfim, todas são em inglês. Algumas coisas ouvindo eu conseguia entender, outras não, outras eu precisava pesquisar. Que depois de você ouvir tanto, tanto, você acaba conseguindo identificar algumas palavras. E aí, essa música falava isso, né? O espírito nunca morre. E às vezes a música ficava repetindo essa mesma frase: o espírito vive, ele não morre. E aí um dia, foi a segunda visão que eu tive, eu tava lavando louça, enfim, e o meu irmão chegava do trabalho e me dava um CD, e era o CD dessa banda, da banda Masterplan. E como eu falei, nessa casa só morava eu e meu irmão, porque a gente morava um pouco longe da minha mãe, enfim. Eu morava lá porque era mais perto da minha escola. Meu irmão já era adulto, né? Então. E foi realmente uma visão. Meu irmão não tinha chegado, mas na visão, meu irmão chegava e me dava esse CD. E aí não tinha como tocar o CD, porque eu não tenho tocador de CD, né? Eu escuto música pelo telefone. E aí eu colocava um prato em cima da mesa, um prato branco, enchia o prato de água e colocava o CD lá dentro e o CD rodava. E aquela água que estava dentro do prato, ela flutuava e ela fazia um formato de homem, só que transparente, normal, com a cor da água. E enquanto o disco que estava dentro do prato ficava rodando e ficava tocando a música falando: o espírito nunca morre. E foi uma coisa assim tão bizarra de eu ver assim. E aí depois a visão passou e eu tava ali no mesmo lugar lavando louça. Meu irmão não tinha chegado, aí depois meu irmão chegou, né? Aí eu até contei para ele, enfim, aí ele falava assim, para mim Deus tá querendo dizer para você não ouvir mais, porque isso te faz mal no mundo espiritual, por mais que você pense assim: ah, eu não tô pecando, né? Porque eu não tô fazendo nada errado, eu vou pra igreja, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, enfim, porque assim, aparentemente essa era a minha fraqueza. Eu não fazia outras coisas erradas, né? O meu defeito ali era ouvir esse tipo de coisa. Aí, irmã, com essa última, eu comecei a realmente parar, né? Parei por um bom tempo, parei de ouvir, enfim. Aí, logo depois, eu me casei, aí um pouquinho depois, um pouquinho antes de eu ter meu filho, eu casei, enfim. Morava numa casa, uma casa bem perto da igreja que eu frequentava. E como eu falei para a irmã, até hoje eu tenho esse costume, eu gosto muito de ouvir assim, jornal, casos criminais, casos investigativos,
histórias de locais mal assombrados. Eu não pesquiso mais, por exemplo, nem leio mais a respeito de religiões nenhuma. Religiões que a palavra fala que a gente não deve se meter, né? Como o ocultismo, enfim, isso eu não faço mais. Mas até então eu tinha até, né, eu não confesso para a irmã que ainda assim eu tenho assim esse costume de por exemplo, eu gosto de ouvir falar, tal lugar é assombrado porque aconteceu tal coisa e hoje as pessoas falam que são assombrados. Mas o Senhor começou a colocar no meu coração que todas as vezes que eu paro para ouvir isso, enfim, eu acabo atraindo para dentro do meu lar muitas coisas que não são boas, que não são de Deus. Né? A mesma coisa de você ver um filme de terror, né? Por exemplo, quando você vê um filme de terror, aquela prática, né? Aquela porta que eu falei, a porta dos seus olhos. Você está colocando diante dos seus olhos algo ruim e automaticamente você está dando lugar para que algo ruim entre na sua casa, né? Claro que Deus, pela infinita misericórdia dele, sabendo que nós somos falhos e fracos como nós somos, ele vai nos ajudar. Ele não vai permitir que aquilo faça mal pra gente, mas vai acontecer aquilo, o terror noturno, a gente vai ver um vulto ou outro, a gente vai ouvir uma coisa ou outra, a gente vai ter aquela sensação de medo por conta disso, né? Até então, como eu falei para a irmã, eu gostava muito de ver casos criminais e um dia o Senhor me deu um sonho que tinha um assassino na porta da minha casa e eu ficava assim desesperada porque toda a minha família estava no quarto e eu tentava me livrar daquele homem, ele estava na porta da minha casa e eu fazia de tudo. Ele estava sentado, ele não estava tipo assim fazendo nada, mas eu não confiava, eu sabia que quando eu me distraísse, ele iria tentar fazer alguma coisa, né? E tava meus irmãos, minha mãe, meu marido e meu filho dentro do meu quarto. Só que o que eu não conseguia reparar é que no meio da minha família que estava aqui no meu quarto, Jesus estava com eles e eles conversavam com Jesus. Eu ficava mais preocupada com aquilo que estava lá fora, né, do que com Jesus. Então eu ficava na cozinha. Minha casa hoje é pequena, eu moro numa casa de 2 cômodos. Minha família no quarto com Jesus, eu via a imagem do homem de branco assim dentro do meu quarto conversando com a minha família, mas eu estava mais preocupada com aquilo que estava lá fora, eu ficava mais perto do que estava lá fora do que o que estava aqui dentro, né, com a minha família, né? Então eu senti que Deus não quer que eu pratique mais isso, que Deus não quer que eu escute, que Deus quer que eu escute coisas a respeito da palavra dele que vai me edificar. É difícil, porque acaba sendo uma prática rotineira sua. Eu tinha essa rotina de ligar a TV para ouvir uma notícia, sabe? Às vezes você liga a TV só tem coisas ruins e eu tinha esse costume e eu tô pedindo ao Senhor para que o Senhor me dê força para eu não fazer mais, né? E foi uma das coisas que eu falei ao Senhor que eu iria contar para que isso me ajudasse a me libertar dessas coisas, né? Aí, irmã, a última visão que eu tive foi há um tempo atrás, vamos colocar assim, há quase uns 6 meses, 7 meses atrás, que foi com uma música também, né? Que eu vou voltar novamente a falar das, das coisas que a gente não pode ver. Enfim, aí, irmã, eu tava na minha casa, aqui junto com a minha mãe e meu filho, tava arrumando a minha casa, e aí a vizinha, ela realmente, às vezes ela tem esse costume, ela pega aqui meu filho, né? Meu filho tem 1 ano e 3 meses, e às vezes o meu filho, ele é muito chorão, ele é muito dengoso, então ele chora muito e ele quer colo o tempo inteiro e ele ainda não anda, ele ainda não consegue andar. Aí ele quer ficar no colo. E às vezes eu preciso, né, lavar uma louça, fazer alguma coisa, e a vizinha que mora aqui do lado de casa, né, no mesmo quintal,
às vezes ela pega o meu neném, ela já é uma senhora, enfim. Aí às vezes ela fica assim, meia horinha com ele para poder lavar uma louça, fazer alguma coisa, né? E aí nessa visão ela vinha e pegava meu neném e pedia para ficar um pouquinho com ele. E aí eu deixava e minha mãe estava aqui cozinhando e eu estava, né, enfim, limpando o chão. Quando eu comecei a ver na escada da minha casa, tem uma escada para descer. Da porta da minha casa eu consigo ver a escada. E aí eu via uma menina, e essa menina, ela era pequenininha. Ela era tipo do tamanho do meu filho, ela era muito criança e ela estava descendo a escada sozinha. E ela descia um degrau e sentava no degrau que ela descia. Ela descia o degrau e sentava. E aí eu olhei para aquilo e automaticamente falei: "Mãe, aquilo não é humano e aquilo é maligno". Aí eu fechava a minha porta, fechava a porta da minha casa. Quando eu fechava a porta da minha casa, irmã, da escada até a porta da minha casa tem que andar. Você desce a escada e você tem que andar um pedaço para poder. Você tem que passar por um corredor e mais um quintal para você poder chegar na minha casa. Então demora, vamos colocar aí, 1 minuto. Não demora muito, não é tão longe, mas demora. Aí, a irmã, assim que eu fechei a porta, automaticamente aquela criança começou a bater na porta, mas batia, parecia que ia derrubar a porta. E aí eu falava assim: "Mãe, o que eu faço?" E minha mãe falava assim: "Ora". E aí eu comecei a orar, e aí o Senhor falou assim: "Só me obedece, só faz o que eu te ordeno, me obedece". E aí eu pedia perdão, falei: "Senhor, me perdoa". E aí eu abri a porta e já não tinha nada maligno com aquela criança, só tinha criança mesmo. E ela falava assim: "Tia, me dá comida". Aí eu colocava ela para dentro e dava comida para ela, né? E aí essa parte da criança eu entendi que o Senhor queria que eu voltasse para o ministério infantil, né? Eu não sou de pregar para criança nem nada, enfim, mas eu dou aula na escola dominical e eu parei. Depois que meu filho nasceu, eu não dei mais aula e mudei de igreja, enfim. E aí o Senhor me chamou, usou a esposa do pastor para me chamar, mostrou para ela, ela me chamou e eu não aceitei, né? Então eu desobedeci. E aí depois, quando eu voltei da visão, eu vi que aquela menina, ela descia a escada como um vídeo de uma banda que eu ouvia. No vídeo, a criança tinha uma criança também que descia a escada da mesma forma que aquela menina descia. E ele descia para um buraco e ele ficava preso no buraco. E ele nunca mais saía do buraco, ou seja, ele morria lá dentro. Depois mostrava ele adulto, mostrava ele velho, e ele lá preso dentro do buraco, né? Ninguém procurava ele, enfim. E aí eu entendi novamente. Eu falei assim, que Deus tá me mostrando ali. Por isso que quando aquela menina descia aquela escada daquela forma, eu senti algo ruim com ela. Porque novamente essa música que eu tô ouvindo não é algo bom. E era uma música do Metallica. Eu não sei como que chama a música, mas eu sei que era uma música do Metallica. Então, aí foi o que eu falei para o Senhor, né? Como eu falei, é um gosto, né? É um gosto pessoal. E eu pedi para o Senhor me libertar, sabe? Sabe quando você quer viver inteiramente para o Senhor, sem brechas na sua vida? Eu sei que pecar, todo mundo vai pecar, a gente vai pecar enquanto a gente viver nessa terra, mas o que a gente puder fazer para não pecar, para não magoar o Espírito Santo de Deus, a gente tem que fazer. E eu pedi ao Senhor e tenho pedido muita força para que eu possa me libertar de tudo aquilo que não agrada a Ele e para que eu possa crescer mais espiritualmente, né? Porque depois que o meu bebê nasceu, eu dei uma certa acomodada. Eu criei ali uma zona de conforto, sabe? E eu vejo que o Senhor quer que eu não me acomode, né? Claro que a gente tem que se acomodar no sentido de, assim, criar uma rotina com Deus, né?
uma rotina de estudo, uma rotina de oração, enfim, mas não se conformar com as coisas, as práticas de hoje. E eu não posso me conformar, né? Foi o que o Senhor falou para mim: tudo aquilo que não me louva, você não deve ouvir, né? E agora eu vou contar para a irmã a respeito dos animes e a respeito dessas coisas, essas histórias que eu gostava de ouvir. Enfim, eu gostava muito de ouvir. Eu vou até falar, é melhor a irmã nem citar esse canal, porque é um canal muito grande aí no YouTube. E é um canal que chama Canal. E a moça que conta os relatos chama Ana Paula. Enfim, é um canal muito grande. Esse áudio fica só mais para a irmã ouvir. E eu gostava muito de ouvir. Ela conta até hoje histórias que as pessoas mandam para ela pelo e-mail. Tipo assim, aconteceu comigo, aconteceu com a minha vizinha. Todo mundo, até antes mesmo da gente ser crente, a gente ouvia assim essas histórias. Fulano de tal, aconteceu tal coisa. Fulano de tal viu tal pessoa que tá morto. Isso tinha muito, né? Até hoje tem bastante. Na minha época de criança, que eu ainda não era crente, nem minha mãe era crente, a gente ouvia bastante. Inclusive, minha mãe contava pra gente algumas histórias que tinham acontecido com ela, algumas coisas aconteciam com a gente, enfim. Minha avó também contava. Todo mundo tem essas histórias, né? E eu gostava muito de ouvir, e eu ficava ouvindo em casa, né? Nessa época eu ainda não tinha meu neném, eu trabalhava à noite numa casa de repouso e meu marido trabalhava de dia. Eu não trabalhava todo dia, né? Eu trabalhava um dia sim, um dia não. E aí um dia eu não fui trabalhar, nesse dia teve um congresso. Não era um congresso, né? Era um chá da tarde. Só que esse chá ia ser numa chácara com piscina, enfim. Ia ter ali um momento com Deus e depois a gente ia poder, né? Lanchar ali e curtir a piscina. E aí eu tinha que sair bem cedo porque eu ia ajudar a esposa do pastor que é minha cunhada, né? Enfim, ela tinha organizado esse evento e eu ia ajudar ela. E aí, por isso eu precisava sair mais cedo. E aí, como eu tava com muito sono que eu tinha trabalhado, né? Tinha vindo do trabalho, enfim, tomei ali um banho e deitei um pouco para descansar, para, né, esperar o horário para a gente poder ir. E ali, enquanto eu dormia, eu sonhei, isso foi um sonho. Eu sonhei que ela me chamava pra gente poder ir. Aí eu desci a escada e ela, enfim, ela não tava lá. Eu desci a escada, enfim, tinha que descer uma escada. Eu morava em uma outra casa diferente da que eu moro hoje. E ela não tava, e eu subi a escada novamente. Quando eu subi a escada novamente, eu ouvi uma voz falando assim pra mim: chama pra fora da sua casa tudo que tá aí dentro e clama pelo meu sangue que eu vou te ajudar. E aí eu clamava, falava: Deus, me ajuda, tira tudo que tem de mal de dentro da minha casa, né? E chamava, né, o nome de Jesus e pedia para que o Senhor entrasse na minha casa e tirasse tudo que tem de ruim. E aí, irmã, eu estava do lado de fora da casa e eu começava a ver sair um monte de palhaço. Mas era palhaço, sabe aqueles palhaços de filme de terror? Então, saía um monte de palhaço. E aí o senhor falava: agora a sua casa tá limpa. Eu tirei todo o mal da sua casa. E aí eu acordei com a minha cunhada me chamando na escada. Aí eu desci, enfim, contei pra ela tudo que eu vi e ela falou pra mim, ela falou assim: "Olha, tem alguma coisa que você tá falando ou você tá ouvindo ou você tá vendo que Deus não tá se agradando pra você parar de fazer porque está traindo coisas maus pra sua casa". Aí eu entendi, né, o que era esses relatos que eu gostava de ouvir. Mas tudo bem, aí passou mais um tempo, eu parei de ouvir esses relatos, mas como eu falei para a irmã, né, às vezes a gente é teimoso, só que às vezes a gente não é só teimoso, mas a gente é desavisado. A gente não associa uma coisa com a outra e a gente não ora como a gente deveria orar.
Então, aí, como eu falei, não é. Toda vez que Deus mostra pra gente alguma coisa, a gente tem que orar, perguntar para o Senhor, e o Senhor vai nos explicar. Porque é como o dom da língua. Existe o dom da língua, mas tem que ter a interpretação. E o sonho e a visão não é diferente. Deus dá o sonho, Deus dá a visão para nos mostrar que ele nos livrou. Mas, por exemplo, Deus dá o sonho e a visão e a gente tem que perguntar para Deus: Senhor, onde é que eu estou errando para estar dando essa brecha? Né? O que eu estou fazendo para isso entrar? Onde eu posso melhorar, o que eu não devo fazer, o que eu devo fazer, enfim. E aí, como eu falei, eu comecei a ver um desenho chamado Castlevania, né? É uma série, só que em desenho, que tinha na Netflix, inclusive eu pagava a Netflix só para poder assistir essa série. Na época que eu assistia, só tinha, eu acho que 2 temporadas. E aí depois começou a sair mais temporada e eu comecei a pagar para poder ver. E eu gostava muito de ver, era uma série muito boa, mas era uma série sobre vampiros e sobre caça, a igreja caçando esses vampiros e matando esses vampiros, enfim. E acontecia assim, coisa muito pesada dentro desse desenho, tinha até homossexualidade, né? Assim, eu como uma crente tonta e desavisada, eu não prestava atenção nisso. Falava, é só um desenho, é, esse famoso não tem nada a ver, sabe? Que tem muito crente que tem, e comigo não era muito diferente, não. Sempre falava, não tem nada a ver, mas tem muito. Aí eu assistia, todo dia eu assistia. Todo dia eu assistia pelo menos um episódio antes de ir para o trabalho. Aí um dia eu tava na casa da minha cunhada morava assim 2 casas depois da minha, e aí ela tava fazendo um café e o açúcar acabou. Aí eu dei a chave pro filho dela, o filho dela na época tinha uns 12, 13 anos, e falei para ele: Davi, vai buscar o açúcar na minha casa. Inclusive, até hoje, ele é crente desde que ele nasceu, né? E ele é um menino bem dedicado, enfim, a igreja vai sempre. Enfim, ele é um menino que ele tem uma vida com Deus, né? Do jeito dele ali, como um jovem, né? Uma criança que está crescendo, enfim. E aí ele foi e ele voltou rápido, ele voltou meio nervoso e deu açúcar para a mãe dele, enfim, e não falou nada. Aí a vida seguiu. No outro dia eu estava trabalhando e minha cunhada me manda um áudio. E ela fala assim: Lorena, o que está acontecendo? Como eu falei, ela era esposa do pastor, né? Ela, o que está acontecendo? O que está acontecendo na sua casa? Vocês estão bem? Você e o meu irmão? Eu falei, não, a gente tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ela falou, não, então, ontem o Davi foi lá buscar o, o açúcar e ele viu dentro do seu quarto um homem de armadura. E aí ele pegou o açúcar e saiu correndo, porque ele ficou com medo, né? E aí, tudo bem. Aí depois eu perguntei pra ele, né? Eu falei assim, como que era esse homem? Depois eu cheguei na casa dela, enfim, saí do trabalho. Perguntei como que era esse homem. Ele falou assim, ele era um homem alto e tinha uma armadura toda branca, né? Era uma armadura branca e tinha algumas partes pretas na armadura. E aí eu falei, irmã, não era exatamente ali dentro daquele anime, enfim, aquele desenho que eu gostava de assistir. Tinha uma mulher que ela tinha cavaleiros, né? Soldados, e os soldados dela eram exatamente assim, altos com uma armadura branca e preta. Aí eu até mostrei para ele o desenho e ele falou assim: não, tia, foi isso aí mesmo que eu vi. Desse jeito aí. Aí eu parei de ouvir, parei de ver. Falei, não, então isso daqui é porque Deus não quer que eu veja, né? Então, aí passou-se um tempo, né? Até hoje nem Netflix eu tenho mais, parei totalmente de ver, enfim. Aí eu comecei, mudei de casa, tive meu filho, enfim. Mas até então eu continuava ouvindo Cavaleiros do Zodíaco, porque eu nunca tinha tido uma experiência com o anime em si, né? Hoje eu entendo que muitas coisas me aconteceu porque eu comecei a ver, me distanciei do Senhor porque estava vendo
E foi entrando uma coisa na outra, como eu falei para a irmã, né? Através dos Cavaleiros do Zodíaco, eu comecei a ouvir uma música, através da música, eu comecei a ouvir outras, comecei a me distanciar da presença, comecei a aderir novas religiões, enfim. Mas eu nunca tinha tido uma experiência com o anime em si. O meu filho, nessa época, tinha 3 meses, ele era bem novinho. E eu gostava de assistir, como eu falei pra irmã, é um desenho, um anime, enfim, que tem muitos capítulos, episódios e filme, muita coisa. E tem, assim, filmes que têm o mesmo nome, mas com personagens diferentes. E eu tava assistindo, né, Cavaleiros do Zodíaco, que chama Lost Canvas. Que, assim, é a mesma energia, enfim, a mesma coisa ali, só que os personagens mudam um pouco. E eu tava assistindo, e eu acho que eu passei uns 2, 3 dias assistindo, né? Porque, como eu falei, é muito episódio. E eu percebi que o meu filho não dormia direito. Ele não tava dormindo. Eu até falava pra minha mãe, eu falava, nossa, de noite ele dorme, mas de dia ele não dorme. E ele era muito pequenininho, ele tinha 3 meses. E ele só dormia no meu colo, só dormia no meu braço. E aí eu fiz ele dormir de tarde. E depois de muito sacrifício, ele dormiu, eu fui lavar a louça. E enquanto eu lavava a louça, eu tenho muito esse costume. Toda vez que eu tô limpando a casa, eu gosto de ouvir uma música. Eu gosto de ouvir, às vezes eu escuto uma pregação. Enfim, eu sempre gosto de estar ouvindo alguma coisa. Às vezes eu fico ouvindo jornal, caso criminal, alguma coisa eu gosto de ouvir. E aí eu tava assistindo esse anime e lavando a louça. Coloquei ali no suporte, perto da pia, comecei a assistir e lavava a louça. E aí eu vi uma voz falando comigo. Eu até achei assim, me assustei. Pensei que meu marido tinha chegado em casa, enfim, mas não. Aí eu voltei a lavar ali e ouvi a voz novamente. E a voz falou assim: o que você vê tá perturbando o sono do seu filho. Aí eu entendi, falei, não, Deus não quer que eu veja isso que eu tô vendo tá fazendo mal pro meu filho. Aí eu vim, orei, pedi perdão e nunca mais vi. E nunca mais meu filho teve problema com nada, graças a Deus, né? Aí o Senhor começou a me mostrar a respeito de desenho, que a gente não pode deixar o nosso filho assistir qualquer desenho, que a gente não pode ver qualquer coisa, porque o mundo espiritual, ele é muito real, ele é mais real do que o mundo físico. E a gente não suporta ver, a gente não, sem a proteção de Deus, sem a proteção de Jesus, a gente não suporta, né? E mandei para a irmã, enfim, sei que a maioria dos áudios ficou extremamente longo, mas era uma coisa que eu precisava contar, né? Então, eu peço para a irmã não colocar o meu áudio, mas para a irmã narrar, a irmã ouve a história toda, narra. Se a irmã quiser colocar as imagens e não vou prejudicar a irmã, pode colocar. Se a irmã não quiser também, não tem problema. Mas, como eu falei para a irmã, faz parte da minha promessa que eu fiz para Deus. Para que não só eu seja livre, mas que todas as pessoas que vê e faz e acha que não tem nada a ver, sejam libertas pela palavra, né? Porque a Bíblia fala que nós somos templo e morada do Senhor, né? Então a nossa vida tem que ser para Ele, aquilo que a gente faz tem que ser para Ele, a gente tem que viver por Ele, né? Amém. E um grande beijo para a irmã e mais uma vez obrigada, né, por me dar esse espaço no seu canal.